boa tarde a todas e todos que estão acompanhando essa sessão. Eu quero usar meu tempo de liderança hoje, presidente, para falar dessa data importante, que é o 8 de março, amanhã. Nós temos o Dia Internacional da Mulher, que é uma data que a gente sabe simboliza toda uma história de luta por igualdade entre homens e mulheres, né, para superar essa questão da desigualdade associada a uma diferença que é biológica, mas que, a partir desta diferença biológica, se construiu historicamente um papel de subalternidade em relação ao homem, né? No caso das mulheres, enquanto apêndices da masculinidade. E eu gostaria aqui de fazer uma pequena... trazer aqui um relato, né? Eu perguntei para minha filha, ela tem 9 anos, se ela sabia da história, e aí ela citou, acho que a maior parte de nós, em algum momento, teve contato com essa parte da história, que é a questão de um incêndio, né, numa fábrica, onde mulheres foram queimadas, num incêndio intencional, e isso, de fato, é fato e faz parte da história. Mas hoje eu gostaria de trazer aqui, talvez, uma explicação um pouco mais ampla, no sentido de que o movimento de mulheres, que, no início, aconteceu muito em função dessa reivindicação pelo direito de votar e ser votada, ele não aconteceu descoladamente das questões de classe social. Na verdade, o movimento de mulheres e o próprio 8 de março, ele é fruto justamente naquele período de industrialização na Europa e também nos Estados Unidos, de mulheres que, dentro do movimento de trabalhadores do movimento operário, se uniram a homens que também estavam em condições desumanas, degradantes, como todo mundo já estudou também, quando não havia nenhum tipo de direito trabalhista e se trabalhava 15, 18 horas por dia, independente da idade, inclusive criança, e contexto no qual talvez a gente tenha avançado um pouco, mas não mudamos radicalmente, contexto no qual as mulheres eram duplamente aviltadas, porque, além da exploração do trabalho de forma degradante e desumana, elas eram, por serem consideradas inferiores intelectual e fisicamente, elas também eram altamente exploradas do ponto de vista também sexual, dentro dos seus espaços de trabalho. Isso é uma coisa interessante da gente pensar e lembrar sempre quando se fala de movimento de mulheres, quando se fala de feminismo, de 8 de março, porque a gente consegue, a partir daí, visualizar melhor por que, às vezes, a palavra feminismo, luta das mulheres, por que esse tema é tão indigesto, especialmente para as camadas e grupos privilegiados. E aí eu gostaria de trazer aqui, presidente, alguns dados. Infelizmente, não dá para trazer na exposição completa os dados da pesquisa PNAD sobre o 3º trimestre, publicado pelo IBGE, do ano passado, né? Foram divulgados essa semana. E a gente tem aí eu vou trazer só esse número, que é 21% a menos em relação aos homens, é a renda da mulher que está inserida nesse conjunto que a gente chama de força de trabalho, quem está, de fato, ocupado ou quem está disposto a trabalhar, procurando emprego. Na administração pública, nós somos 40% dos ocupados e ganhamos, em média, 15% a menos em relação aos homens. A gente também tem um dado da segurança pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que indica que, no primeiro semestre de 2022, uma mulher foi assassinada a cada 6 horas. Teriam muitos outros dados que eu gostaria de trazer aqui, mas não é possível em função do tempo. Mas eu gostaria de concluir a nossa fala aqui no sentido de que a gente precisa valorizar esse momento, né, o mês de março, onde muitas atividades acontecem, para a gente entender que essa luta por igualdade, essa luta por uma vida sem violência, por dignidade, por respeito, inclusive nos espaços laborais, no ambiente de trabalho, inclusive no espaço da política, ela é uma luta permanente que deve acontecer todos os dias do ano e que precisa ser incorporada, precisa ser percebida como algo importante, inclusive pelos homens. Essa luta, vereadores, agora eu me dirijo especialmente a vocês, ela é uma luta de todos nós, não uma luta apenas das mulheres. E aí eu gostaria de trazer aqui uma parte importante, eu falo que é a parte mais significativa, talvez, do nosso trabalho no Legislativo,
que é justamente tocar em alguns temas que, historicamente, não foram abordados em outras legislaturas, inclusive, né, pelo próprio número baixíssimo de vereadoras que a gente teve na história de Americana. Aliás, hoje a gente teve a notícia da sanção da nossa lei, aprovada aqui, que institui a Semana de Conscientização sobre o Climatério. A gente tem o dossiê Mulher Americanense, que vai sistematizar os dados da violência contra a mulher, fazer com que esses dados possam fundamentar melhor as políticas públicas, eventos, formações, Procuradoria Especial da Mulher, emenda de 300 mil para a maternidade aqui do Hospital Municipal, para uma unidade mais humanizada de parto, pós-parto, pré-parto. Enfim, por que eu estou dizendo isso, presidente? Eu já estou concluindo a minha fala. A gente precisa, para construir a igualdade que a gente quer, a gente precisa também fazer com que as mulheres estejam mais representadas também nos parlamentos e governos. Então, mais uma vez, gostaria de saudar todas as mulheres, na figura da vereadora Natália, da vereadora Leonora Périco, e dizer que todo dia é Dia Internacional de Luta pelos Direitos da Mulher. Obrigada, presidente.